Cresce em todo o mundo o movimento de valorização da edição independente e a crença de que é essa fatia do mercado editorial a única capaz de preservar o que se costuma chamar de bibliodiversidade. No Brasil, a Libre, Liga Brasileira de Editoras, tem por missão preservar a bibliodiversidade no mercado editorial brasileiro. Bibliodiversidade é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Tereza Cristina da Mota, da Ibis Libris Editora e diretora da Liga Brasileira de Editoras, e Rui Campos, dono das livrarias da Travessa. Tereza, a gente quer tentar circunscrever esse conceito de bibliodiversidade e até entender por que ele é tão importante. Mas antes disso, eu queria entender um pouco como é que vai o nosso mercado editorial, que vem passando por profundas transformações. O que a gente poderia resumir como vai o mercado editorial brasileiro hoje? Bom, o mercado editorial brasileiro está ressuscitando aos poucos, se isso fosse possível, né? Porque você deve ressuscitar de uma vez só. Mas é como se o brasileiro acordasse para os livros que ele tem, aos escritores que ele tem. O mercado brasileiro foi invadido pelas traduções e pelo mercado estrangeiro, e isso provocou com que os leitores passassem a só ler coisas de outros países. E os escritores brasileiros ficaram um pouco esquecidos. Justamente o que você estava falando da bibliodiversidade, é exatamente isso. Nós temos escritores de sobra e as pequenas editoras fazem esse serviço, né? Depois a gente vai crescendo, as médias editoras, até chegar numa grande editora que vai publicar o best-seller, a gente começa com os escritores brasileiros que têm que voltar a ser valorizados. E esses best-sellers a que você se refere, muitas vezes parece que são as únicas opções. Exato. Né? Eu acho que essa que é a grande questão. Essa é a grande questão. Como isso se manifesta nas livrarias? Né? Essa diversidade, esse país, né, como Tereza lembra a gente, que é incrivelmente cheio de bons e cada vez mais escritores. Como é que isso se manifesta numa livraria que precisa dar conta disso tudo? Eu acho que acompanhando esse momento do mercado editorial, a gente vive hoje no Brasil um momento muito bom das livrarias, né? Você tem uma série de algumas livrarias que são exemplares, assim, né? Mundialmente, né? Você comparando, você tem livrarias de muita qualidade. A Livraria da Travessa, ela se preocupa muito com isso, com isso que a gente chama da bibliodiversidade, né? Que é cumprir a missão maior, né, da livraria, que é o encontro do leitor com o texto, né? A editora encontra o autor, o livreiro encontra o leitor, né? Isso é o que a gente gosta de dizer lá. Quando a gente está falando desses best-sellers internacionais, eles quando chegam, eles já chegam tanto com uma divulgação impressionante, quanto com o dinheiro mesmo, né? Com um poder que vem da questão financeira. Como lutar contra esses grandes? Né? Contra não no sentido de que deva desaparecer, porque bibliodiversidade faz parte, inclusive, tê-los aceitá-los também, como eles são, né? no nosso mas mercado. Que não sejam assim, acachapantes, né? Que essa luta não seja tão desigual. Né? Porque o pequeno editor, como é o meu caso, não tem esses recursos financeiros para fazer uma imensa divulgação. Então, eu falei isso até para o Rui, que a gente faz um trabalho de formiguinha. A gente pega o autor iniciante, eu publico principalmente primeiros livros. Então, o primeiro livro não tem nenhuma divulgação, o autor não é conhecido, mas ele tem um bom texto, que tem que galgar o conhecimento. Mas se não for publicado, ninguém vai ler. Então, esse é o meu trabalho, é trazer esses novos livros com qualidade, com uma boa edição, entrando no mercado editorial de igual para igual, pelo menos na qualidade. Depois ele vai ganhar, vamos dizer, chão, ele vai ser divulgado. Nunca vou vender 1 milhão de livros, a não ser que estoure alguma coisa, mas a gente nunca sabe. Os melhores livros que eu fiz são aqueles que eu acreditei no texto e ele vendeu. Mas eu não podia prever que ele iria vender. Tem um risco implícito nesse trabalho, né? Que muitas vezes
o acachapante da entrada dos estrangeiros, diminui esse risco justamente por causa dessa divulgação. Exato. Né? A divulgação é tudo. A divulgação é tudo. E por isso o autor iniciante e o pequeno editor, até o médio editor, que tem algum alcance, ele já criou seu público. O médio editor é porque ele criou um público já fiel. E os leitores são fiéis a editoras, são fiéis a autores, entendeu? Eu compro tudo daquele autor, por exemplo. O que ele publicar, eu leio. Mas é justamente porque tem a qualidade. Mas se não for publicado, se o editor não acreditar naquele livro que está começando, quando ele chega na editora, ele não jamais vai... Porque tem o best-seller, a gente acredita que não vai conseguir concorrer. Mas a gente come pelas beiradas, entendeu? Quando eu comecei 10 anos atrás, e levei meus livros para a Travessa, eu não tinha nem nota fiscal. Eu não tinha nenhuma empresa propriamente dita, eu era totalmente informal. Mas eu tive que me formalizar, criar uma empresa, e hoje a Ibis Libris tem 10 anos, mas eu consegui entrar na Travessa pela porta da frente. Quer dizer, porque quando eu cheguei lá com as minhas notas, ele já me conhecia, já sabia do meu trabalho, de autor independente. Entendeu? E como é isso, por exemplo, dentro de uma livraria? A gente está falando de divulgação, claro, né, de amplas, de uma maneira mais ampla. Mas dentro da livraria também, quando você chega, né, você tem acesso um acesso primeiro a alguns livros e depois você vai descobrindo outros de acordo com o seu próprio interesse, né? Como é que é feita essa eleição dos que vão para a vitrine, dos que estão mais expostos? Eu acho isso importante, né, porque... a Travessa, ela tem esse conceito bom com o público, exatamente por ser uma livraria que tem essa preocupação democrática, né? Uhum. Você não foge, né, dos imperativos do mercado, né? Então você tem, por exemplo, a palavra best-seller, às vezes ela é um pouco mal compreendido, mas o best-seller é o sucesso, né? E esse sucesso pode estar no pequeno, no médio ou no grande, né? Mas você acha que mal compreendido também, porque às vezes a gente, ao falar best-seller, já questiona um pouco a qualidade? Tem um pouco isso. Fala-se no best-seller como um pouco pejorativo. Mas isso é um best-seller, como se fosse uma coisa sem conteúdo. Não tem qualidade literária. Vendeu bastante, mas não é tão bom. Então... Na verdade, o best-seller, e isso é legal, porque... tudo se soma, né? Uhum. Então, o best-seller tem uma função muito importante, que é financiar o negócio, né? É verdade. Então, como que você mantém, vamos dizer assim, como é que você paga o aluguel, né? Como é que as livrarias conseguem cobrir as suas despesas? Principalmente com a venda do best-seller, né? O livro que vira um fenômeno de mercado, né? Assim, tem uma venda rápida. Com isso, a livraria consegue se capitalizar para, inclusive, porque a livraria é uma coisa muito peculiar, né? Você tem livros, por exemplo, na Travessa, 80% do que a gente vende, dos livros vendidos, eles vendem um livro a cada 60 dias, um exemplar a cada 30 dias. Vamos dizer assim, a gente estava conversando sobre isso. A gente não imagina isso, né? A gente imagina que é uma rotatividade incrível, né? Pois é, então a maioria daqueles livros, eles vendem um exemplar. Vende aos poucos. De uma certa forma também é um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Mas uma boa livraria não pode prescindir disso, né? A pessoa não espera chegar na Travessa procurar um livro com um tema um pouco mais sofisticado. Não, a gente só tem aqui o que vende muito. Uhum. Né? Assim, só tem... Como que em geral, o varejo é assim, né? Se a coisa não está girando, não está rodando, ele é alijado, deixado de lado. Mas não, a livraria, a boa livraria tem que ter esse tipo de... Pelo menos um de cada, né? Como a gente estava falando também. É um sofrimento, é mortal você estar na livraria e alguém chegar a pedir uma coisa que é imprescindível e o livreiro diz, não pode. Né? Então verdade. Tem que ser uma logística de reposição, é uma loucura. Né? Uma livraria como a Travessa tem 80 mil livros diferentes dentro dela, em cada uma das lojas, né? Em média.
80 mil É uma livros ou loucura. 80 mil títulos 80 mil diferentes? títulos. 80 mil títulos Títulos diferentes, né? dentro da loja. É uma coisa, é uma administração. Isso é uma bibliodiversidade. Isso é bibliodiversidade. Atravessa essa bibliodiversidade. Às vezes a gente procura determinados livros que só vão ter lá. Tem pessoas que procuram, às vezes, os meus livros, por exemplo, que não estão em todas as livrarias. Das pequenas editoras não entram em todas as livrarias, mas a Travessa sempre acolheu, mesmo quando eu te falei, antes de ter a própria editora formalizada. Como é que esse não entra? Por exemplo, você chega a uma livraria, você propõe e existe realmente essa recusa? Não, aqui não, porque vocês não vendem? Exato, porque não assim, vende exatamente. Com essa clareza. Essa clareza. Isso não vende. Ou vende pouco, ou vende um a cada 60 dias, entendeu? Ou vende não na quantidade, eu não vendo 100 por mês, por exemplo. Eles querem o giro. E nós não podemos oferecer, porque o livro o primeiro livro, por exemplo, ele não vai vender com essa rapidez. A não ser que eu faça um lançamento, vai a família toda do rapaz, todos os amigos da faculdade, aí ele vende bastante no dia do lançamento. E é só, porque depois o livro vai ficar escasso. Então, é um problema que a gente enfrenta. E para que ele vendesse mais, aí eu acho que aí também começa uma outra peripécia, que é pós-edição, que é também os meios de comunicação, né, que já tem tradicionalmente pouco espaço para literatura. Já. Acredito até que tenha aumentado um pouco, né? Sim, porque há uma procura, os leitores pedem novos livros, pedem novos autores. E aí eu soube, inclusive, através de uma vendedora numa livraria, ela diz assim, que uma cliente chegou, eu estou cansada de ler Carlos Drummond de Andrade. O que você tem de novo? Olha que ótimo. Ela que conhece o meu catálogo, preferencialmente de poesia, ela falou assim, a senhora lê esse livro, se a senhora não gostar, a senhora traz de volta. Olha só, traz de volta, tá bom? Ela levou, leu, voltou. Ai, eu amei o livro. E essa autora só tem aquele livro. Mas se não tivesse na livraria, e se a autora não conhecesse o meu catálogo, a vendedora não conhecesse, ela não poderia oferecer. Então, o livreiro tem que conhecer o que ele tem ali e tem que ter as opções. Pelo menos um, para poder atender aquela cliente que chega desesperada dizendo que não aguenta mais ler o tradicional. E além, porque muita gente chega procurando especificamente o livro tal, Isso. mas às vezes tem isso, né? Ah, eu queria ler alguma coisa. Diferente. E aí eu acho que tem esse trabalho, né? Como você diz, né? De encontrar o leitor, esse trabalho todo de ficar entrevistando aquele leitor para chegar a um determinado livro, né? Vocês, ao longo desse bloco, vocês têm falado que o Brasil vem melhorando no sentido de mais leitores, Sim. As pessoas vêm procurando cada vez mais e que isso de alguma maneira está transformando. Eu quero saber um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Bibliodiversidade é o tema do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Tereza Cristina da Mota e Rui Campos. Vocês falaram, para minha alegria, para minha felicidade de todos nós, que o brasileiro vem lendo mais. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente pode dizer que existe aí um novo interesse pela literatura? Tanto que as bibliotecas têm se espalhado, o governo está com intenção justamente de aumentar o número de bibliotecas. A cidade do Rio de Janeiro, todos os municípios têm bibliotecas hoje. Bibliotecas vivas, como a gente diz? Bibliotecas vivas. Né? Porque eu me lembro que a gente falou aqui sobre o PNLL, né? O Plano Nacional do Livro e da Leitura, e que uma das preocupações era essa, né? De fazer da biblioteca um lugar vivo, né? Onde as pessoas frequentassem, né? E tivessem realmente esse contato com o livro, com a literatura. Estamos indo nesse caminho. Estamos indo nesse caminho. E até no governo César Maia, ele recebeu um e-mail de um cidadão, dizendo, eu não posso ir à biblioteca porque eu não tenho tempo durante a semana. Tinha que abrir fim de semana. Ele passou a abrir a biblioteca fim de semana, triplicou o número de pessoas que iam à biblioteca. Olha que interessante, Passou alguma coisa tão... a um número muito maior porque as pessoas têm tempo livre no fim de semana. Sim. E vão. A biblioteca não tem livro em casa, mas tem na biblioteca. Não pode comprar o livro, mas ele quer ler. Falando em não pode comprar, uma outra coisa que se ouvia muito é o brasileiro lê pouco porque o livro é caro no Brasil. O livro é caro no Brasil, Rui? Você tem livro caro, tem livro barato também. Né? Também. Você tem as edições de bolso, que é uma coisa que está sendo bastante ampliado agora, né? Várias editoras já começam a lançar versão de bolso, com preço bem mais interessante. Eu diria que, em relação ao poder aquisitivo
do brasileiro, o ideal é que a gente consiga cada vez mais diminuir o preço, né? Para tornar mais acessível. A pergunta, manter uma livraria é caro no Brasil? Não é? Eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? Por exemplo, a proposta da Travessa e diversas outras boas livrarias que hoje estão atuando no Brasil é uma proposta sofisticada, né? É um espaço muito sofisticado. Não é um espaço... É um espaço de muito investimento. A livraria hoje, acho que todas elas hoje, ficam abertas aos sábados e domingos. A Travessa fica aberta sábado e domingo até meia-noite. Então é uma coisa... E tem uma coisa muito aconchegante junto, né? Porque quando você fala isso, os nossos preconceitos também pensam, então a questão comercial, mas é o contrário no sentido do aconchego, né? Você tem um sofá onde você pode sentar e ver se aquele livro realmente... Tem gente que acredita até que deva ler os livros lá aos poucos. Cada dia vai lá e lê um capítulo, né? Verdade. Eu vou lembrar iluminação, né? Por exemplo, esse quesito iluminação, que é uma coisa que eu sou completamente ligado e preocupado. É caríssima a iluminação de uma livraria. Sempre que a gente vai está fazendo uma loja, alguma coisa, o eletricista fala, mas o senhor coloca aí uma lâmpada fria, que o consumo é muito menor. Não é possível, né? Você tem que ter uma iluminação que é super cara, sofisticada e... Porque é uma iluminação quente. Mas é para você criar aquele ambiente. Criar esse ambiente. Né? É para o você foco. criar aquele ambiente que a pessoa gosta. Focos. Né? E na pesquisa, eu li sobre o fato de que o nosso mercado brasileiro ele estaria sofrendo nesse momento uma questão de concentração e desnacionalização, né? Como ficam dentro desse panorama, especialmente editoras espanholas chegando aqui com bastante força e ganhando bastante espaço no mercado, né? Como ficam as pequenas editoras nesse panorama e o que vem sendo feito para driblar essa concorrência desleal? Essa concorrência, né, a Libre justamente surgiu assim em 2001. As editoras se juntaram para fazer um espaço possível de venda de livros com desconto, porque para atrair o leitor a gente tem que oferecer justamente o livro mais barato. Libre é Liga Brasileira de Editoras. É bom que parece o nome de super-herói, né? Lembra uma coisa? Liga Brasileira, a gente falando aqui da luta desigual, né? Liga Brasileira das Editoras. Exatamente. E a gente, a minha editora foi fundada em 2000. Em 2001 surgiu a primeira Primavera dos Livros, que a gente sempre realiza uma vez por ano. E na primavera, essas editoras elas entram iguais, bem democraticamente também, cada uma com a mesma bancada, do mesmo tamanho, para poder oferecer o que elas têm de melhor. O diferencial é o livro, não é o que se investe. Exatamente. Né? O editor está ali pessoalmente, o livro está ali, então o leitor vai encontrar o produto e o seu produtor, aquela pessoa que fabricou aquele livro, teve interesse de fazê-lo. Só que isso já tem 10 anos. Isso já cresceu um pouquinho, mas a gente não cresceu de estrutura, a gente continua pequeno em termos de estrutura e com muita dificuldade de montar, porque a gente não tem cacife nem nada para isso. Todo ano a gente vai atrás do patrocínio da prefeitura, aquilo que banca, e às vezes o nosso próprio investimento. Mas não importa, a gente está há 10 anos fazendo isso, acreditando que o leitor é que quer esse livro. Por isso nós nos empenhamos. E as editoras da Libre cresceram. Eu cresci junto com a Libre. Eu tinha 4 títulos quando comecei. Hoje eu tenho 170. Olha que maravilha. Em 10 anos. Então, realmente essa união mas mesmo. Essa união que ajudou. Eu tenho aqui o número, são 99 editoras filiadas. São mais de 100 hoje, são 105. Peguei no site, tem que atualizar o site. Exatamente. 10 mil títulos em catálogo. Letraram mais. 100 novos lançamentos por mês, 1.200 novos títulos lançados por ano. Esses números crescem também, né? E eu acho que aí eles podem fazer frente de uma forma coletiva, né? E não perder isso, né? Porque eu acho que o que vocês falam é tão importante, né? Essa pessoa que chega numa livraria, ela precisa ser contemplada, né, com esse livro que só vai sair uma vez a cada 60 dias, porque essa bibliodiversidade precisa existir. Eu fiz uma pesquisa sobre o livro da vida de cada pessoa, porque eu estava escrevendo sobre isso. E cada pessoa que eu perguntava tinha uma lista diferente. Eu achava isso muito curioso. Havia alguns livros comuns, mas sempre alguém me dizia um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Leia tal livro assim, é muito bom, não sei o quê. Então, cada um é uma referência bibliográfica. E aí, falando do livro da vida, a gente tem aqui na mão
um livro chamado A Vida dos Livros. Esse livro é seu, né, Tereza? Exato. Como que ele surgiu? Ele surgiu justamente da minha experiência editorial, para contar como é que é fazer um livro, como é que é ser pequeno editor, quem é esse autor que procura publicar um livro, por que ele quer publicar, qual é a responsabilidade do editor junto ao livro, como é que eu levo esse livro para a livraria, porque o autor, quando chega para fazer o primeiro livro, ele nunca fez isso e não tem a menor ideia. Então ele sempre fala, eu nunca fiz isso. Eu falei, claro que você nunca fez isso, é o primeiro livro. Né? Mas eu já faço isso há muito tempo. Então eu tenho que explicar para ele como é que esse livro vai chegar na livraria, como é que eu vou divulgá-lo, porque eles não têm a menor ideia como isso acontece. Então, para tornar um pouquinho mais didático, eu explico isso. Até criei os 10 mandamentos do livro. O que você deve fazer e o que você não deve fazer para esse primeiro livro. Para orientar um pouco, para ajudar a facilitar o caminho dele. E chega muita gente, muitos novos autores? Muitos. Todo dia, pelo menos 3, 4 pessoas mandam originais. Se eu sou bombardeada assim, imagine as outras, as maiores. As maiores. A Rocco, todo mundo recebe muitos originais, a gente não dá conta. E as livrarias também são bombardeadas cada vez mais com mais títulos? Sim. Muitas novidades, né? Você tem que... Muito lançamento. Muitos lançamentos, você tem que manter a bibliodiversidade. Eu estava comentando com a Tereza na vinda, que hoje em dia, às vezes, você é questionado, mas o editor, né, assim, mas agora, com as novas tecnologias, o editor não vai ter mais função. Aí eu gosto de dizer assim, se você pensa isso, é porque você nunca viu um editor em ação. Você vê um editor em ação, que é o tema, a gente estava vendo esse livro. Do meu livro. É impressionante, é uma delícia, é lindo o trabalho, né, editorial, né? Sobretudo é um apaixonado, né? É um obcecado por livros e fazer livros. E você faz livros como editora, também faz livro como autora. Também. O Mais Puro Amor de Abelardo e Heloísa, Marco Polo e a Princesa Azul. Especialmente poesias? Poesia. Porque poesia tem um grande mercado, eu diria, underground. As pessoas dizem para mim, mas poesia não vende. Eu falei, você vende poesia? Não. Se você vendesse poesia, você saberia que poesia vende. Eu vendo poesia há 30 anos. As pessoas que dizem que não vendem são os donos de livraria? Não, os que dizem que não vendem são aqueles que não gostam de ler poesia. Mas nas livrarias, não. Às vezes a gente tem algumas livrarias, como a Travessa, que recebe esses livros. Ele quer ter as novidades porque é a visão dele. Já na Saraiva já não vou conseguir tanto espaço, porque eu vendo realmente aos poucos. De pinga, mas vende sempre. Poesia vende sempre. E aqui tem 2 livros... Diários de Amor Perdido, isso. João José de Melo Franco. Que é editor junto comigo, é meu editor. E o da Chala, que é novo, que é um livro mais novo da editora. A Menina José, da Chala Andirá. Isso. Que livros delicados, né? São interessantes que eles também já são... Eles têm que ser objeto de toque. Que nunca vamos perder isso, graças a Deus. Só que a diferença é que hoje em dia a gente só vai imprimir o que a pessoa realmente quer tocar. E o resto será virtual. Mas o livro impresso jamais vai deixar de existir. Nada sabes de tão meu que não seja sua. Nada sabes de tão pele, de tão pelo, de tão nuca. Nada sabes de nunca. Na boca, nada aprofunda. Descobrimento. Chala Andirá. Primeiro livro. Primeiro livro. E como poesia, você trouxe também, né, Vinícius de Moraes, sim. Clarice, que não era propriamente uma poeta, mas tudo que ela escrevia era poético, né, que são os nossos eternos, imortais, né, que é sempre bom a gente trazê-los, porque esses estão o tempo todo... E são as inspirações constantes que a gente tem. Que são as inspirações constantes. Para escrever poesia nova, ou novos também textos. Saem assim aos pouquinhos e saem sempre? Os grandes poetas? A estante de poesia, eu gosto de brincar que é a mais importante da livraria, né? Não é a que vende mais, mas é a mais importante. Tá vendo? É isso. Pela relação que as pessoas têm com a poesia. Né? Então, o público, ele é meio que, eu diria assim, que é o termômetro da livraria. Né? Se a livraria tem uma boa seção de poesia, né? Uhum. Então, isso mesmo, você não pode se deixar mesmo, não, mas a venda
Vamos supor que tenha um assunto qualquer que está superando a estante de poesia, então a estante de poesia tem que diminuir para determinado assunto crescer. De jeito É nenhum. o termômetro assim, da livraria e o público toma conta disso. E a gente vem percebendo que poesia, você precisa entrar em contato com. Né? E aí, se você entrar em contato de uma maneira agradável, você é tocado pela poesia, né? Porque todos os E para isso ela tem que estar disponível. E eu costumo dizer por isso, só vende se tiver à venda. Só vende se tiver venda. Por isso eu publico. Assim, né? Simples então, assim. Que essa bibliodiversidade seja cada vez mais uma conquista nossa, porque eu acho que isso é uma questão de cidadania, você ter acesso a cada vez mais e melhores livros. E disponibilizar os livros. E parabéns pelo trabalho de vocês nesse rumo, né, nessa batalha. Obrigada, Renato. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui conosco. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue 21 3882 9007.